Olá, pessoal. Hoje nós estamos aqui para conversarmos a respeito do meu livro de Direito Tributário, dessa obra de Direito Tributário, o que ele significa, o que representa, qual a real utilidade para vocês deste livro. Mas antes da gente conversar especificamente sobre o livro, eu quero contar um breve histórico de como ele começou a ser escrito, uma vez que isso influencia muito na forma como ele é escrito hoje em dia e atualizado. Eu, na verdade, nos idos de 1986, 87, eu estudava para concurso para fiscal de rendas do Estado do Rio de Janeiro, meu atual cargo, e eu estudava num curso, só tinha praticamente esse curso no Rio, que era o Degrau Cultural, que ainda existe. Mas esse curso, todo mundo que ia prestar o concurso realmente estudava, praticamente estudava, todo mundo do Rio de Janeiro estudava nesse curso. E eu, morando em Campos, muito distante, né, 300 quilômetros do Rio, eu ia fim de semana e voltava, não podia ficar lá, mas ia e voltava, para fazer esse curso. E uma vez houve um simulado do concurso e todos que passaram, todos que iam fazer aquele concurso, na verdade, estavam praticamente fazendo aquele simulado. E eu, quando fui ver o resultado no Rio de Janeiro, era uma sala imensa, lotado de gente, apinhado de gente, você não tinha nem como andar direito, com a lista do resultado do simulado na sala, pregada na parede da sala, naqueles computadores antigos, tinha aquela listinha verde clara, verde clara, verde escura e tal, com a lista dos nomes, alguns aqui de outra geração talvez nem tenham conhecido, mas era assim. E aí eu fui lá ver o resultado, e eu fiquei muito satisfeito, tinha ficado em quinto lugar no simulado, mas não conhecia ninguém, assim. E quando fui sair, estava difícil de sair, porque estava muita gente, aquele tumulto e tal. E fiquei praticamente assim junto de um grupo que estava conversando, e eu fiquei ali parado, tentando sair, mas parado ali. E um dos que estava conversando era o diretor do curso, que era o professor Luiz, e ele assim, estava conversando, perguntando para um, para outro daquele grupo, como é que você foi e tal, e aí ele se dirigiu a mim. Eu não o conhecia, nunca tinha visto. E ele virou e falou: e você, como é que foi no concurso? Eu falei: olha, no simulado, né? Eu falei: olha, eu fui muito bem, foi surpreendente para mim, fiquei em quinto lugar. Aí ele parou, olhou para mim e disse assim: em direito tributário, como é que você foi? E eu falei: olha, fui muito bem, não errei nenhum em direito tributário. E ele parou, olhou para mim e falou assim: você quer dar aula? E eu: quero. Mas ele virou: mas você já deu aula antes? Eu falei: nunca. Ele olhou para mim e disse assim: então você começa amanhã. Pode vir aqui que você vai começar a dar aula amanhã. Bom, e assim foi. Eu sempre conto isso dizendo que foram várias coisas, né, que fazem com que isso aconteça. Aí eu comecei a minha carreira de professor, que é a minha grande paixão. Mas eu digo assim, eu tive muita certeza com a pergunta que ele fez, se eu queria dar aula, e muita honestidade em dizer que nunca tinha dado aula, que foi a segunda pergunta dele. Eu acho que esses dois fatores, e depois eu fiquei muito amigo dele, perguntava para ele: por que você colocou uma pessoa que nunca tinha dado aula, que você não o conhecia, para dar aula no curso, e ele não sabia dizer muito bem, mas sem dúvida nenhuma foi essa certeza e essa honestidade. Eu tenho isso para mim, que foi realmente isso que o fez me colocar para dar aula. E aí sim comecei a dar aula. Primeira aula, minha perna tremia demais, era uma coisa horrível, eu não tinha nem passado ainda no concurso, já comecei a dar aula, e foi a grande paixão da minha vida. Enfim, me emociono toda vez que entro numa sala para dar aula,
né? Antes mais, agora um pouco menos, mas sempre uma emoção forte, uma coisa muito gostosa. E comecei a dar aula e tal, e sempre fazendo esquemas no quadro. Esquemas com figuras e tal, desenhava para que entendesse o direito tributário, porque a minha formação, eu era engenheiro agrônomo. Nunca tinha estudado direito na vida. Nunca tinha estudado direito na vida. E aí, tinha que estudar e comecei a fazer esquemas que me facilitavam o entendimento dos ramos do direito e também do direito tributário. E nas aulas eu colocava esses esquemas no quadro, mas eu os tinha de cabeça, não tinha em lugar nenhum, modificava um pouquinho em cada aula. Mas nunca fiz nada, nenhuma apostila, nada a respeito disso, ia desenhando, os alunos copiando e tal. E uma vez uma aluna chegou para mim e disse: "Ô, professor, o senhor não queria fazer uma apostila com esses esquemas que você faz e tal?" Eu falei: "Olha, seria até interessante, mas eu não os tenho, eu vou fazendo assim na aula." E ela falou: "Mas eu tenho. Se o senhor quiser, eu lhe empresto e você monta a apostila baseada nesses esquemas." Bem, e assim foi. Ela me emprestou o material e eu fiz um esquema, a primeira apostila daquilo, com aqueles, eu gosto muito também de trabalhar no computador, fazendo esses esqueminhas, fiz, e me ajuda muito a guardar e aprender o direito, e na época já transmitir o direito tributário. Fiz uma apostila e depois aquilo começou a ter uma procura muito grande, e eu falei: vou fazer um livro sobre esses esquemas. E aí, lá por 1990, talvez, nessa época, surgiu a primeira edição, que é essa aqui. A primeira edição do meu livro. Essa edição foi paga por mim totalmente, em torno de 400 livros, 300 livros, uma coisa assim. E, surpreendentemente, ela acabou no instante. Vendeu muito. É uma relíquia, né? Isso aqui já tem essa primeira edição do livro. Mas vendeu muito e eu fui procurado por uma editora de um juiz, William Douglas, que era dono da editora Ímpetos, e o seu companheiro de trabalho, que era o Silvio Mota, e fizeram uma proposta de fazer aquele livro através da editora Ímpetos. E realmente aceitei a proposta, saiu o primeiro tijolão da editora Ímpetos, que era esse livro, não é, com um livro bem volumoso, com exercícios e tal, todo completo, e foi-se, não é, aprimorando com o tempo. Mas havia um problema, porque era um livro de direito tributário que já tinha um mercado, já começava a vender, escrito por um engenheiro agrônomo. Eu não tinha formação em direito. Eu pensava, quem compraria um livro de direito tributário escrito por um engenheiro agrônomo? E o livro era dos mais vendidos da editora. E eu então resolvi fazer direito. Me formei em direito e o livro passou a ser um livro de direito tributário escrito por um bacharel em direito. Maravilha, já começou a ter uma conotação melhor, né, do que antes. Depois veio o prefácio do Ives Ganda Martins, que é um grande tributarista brasileiro, valorizando ainda mais a obra, e a obra foi até chegar hoje na nossa 28ª edição, que é a edição atual, que mais simples, porque menos volumosa, porque toda aquela parte de exercício e tal está disponível para quem comprar o livro, recebe um código e tem acesso. Então o livro ficou mais enxuto no que diz respeito aos exercícios. Então essa é a história do livro até hoje, a nossa 28ª edição.
Mas no que diz respeito exatamente ao conteúdo, qual o diferencial desse livro? O diferencial desse livro é que, na verdade, ele começou com um método criado por um engenheiro agrônomo, como eu era, para estudar direito. Ou seja, para quem nunca viu um direito, é um livro extremamente prático, com esquemas que facilitam muito o entendimento do direito tributário. E depois, é óbvio, eu fui aprimorando, colocando jurisprudência, aprofundando o conteúdo do livro. Ele é dividido em vários capítulos, numa ordem didática, porque o direito tributário ele está previsto na Constituição Federal, no Código Tributário Nacional e em diversas outras leis complementares, etc. Então, ao invés de estudar a Constituição, o Código Tributário Nacional e outras leis, porque os assuntos eles são disciplinados por essas duas normas, principalmente a Constituição Federal e o Código Tributário Nacional. Então eu resolvi pegar por assunto e dentro desse assunto eu coloco todos os dispositivos da Constituição e do Código Tributário Nacional. Isso faz com que você não tenha que ver um assunto que já viu praticamente, porque as leis complementares, o Código Tributário Nacional apenas ele repete muitos detalhes da Constituição Federal, então você teria que ver a Constituição e depois ver o Código em detalhes idênticos. Então, dessa forma, você vê por assunto, e aí todos os dispositivos da Constituição, do Código Tributário Nacional, de outras normas gerais, de leis complementares, estão dentro daquele assunto. De uma forma didática, com esquemas que facilitam muito. Então ele é um livro que não perdeu as características de facilitadoras para quem não conhece o direito ter que estudar direito tributário, mas agora, já na sua 28ª edição, com um aprofundamento doutrinário e jurisprudencial fundamental, porque realmente as exigências para o concurso público começaram a ficar muito maiores do que da época em que o livro, a primeira edição, lá pelos idos de 1990, saiu. Bom, então essa é o resumo do nosso livro de Direito Tributário, uma obra da qual me orgulho muito, não só pela qualidade, mas também assim, pela ajuda que já deu para inúmeras pessoas que estudam para concurso público e facilitou, eu acredito, essas pessoas no sentido de obter a aprovação em concurso público. Né? Dizem que aquele velho ditado que alguém, para ser feliz, tem que plantar um livro. Você tem que escrever um livro, plantar uma árvore, né? E, na verdade, está aí a minha colaboração. Dentro dos várias obras que eu tenho hoje escritas, esse livro realmente é o meu xodó e é uma obra que me faz ficar muito contente em função da sua colaboração para esse enorme universo de pessoas que estuda para concurso público. Ok? Um grande abraço para todos.